E aí pessoal, bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Veja o gráfico fazendo um movimento aqui de correção, onde ele pode dar uma continuidade no movimento. Deixa eu dar uma olhada aqui, o que ele está fazendo aqui no passado. Então nós vemos aqui ó, um topo, outro topo, 50% do movimento. O passado está muito longe, então eu prefiro esperar ele aqui, ó. Eu preciso disso aqui porque o passado está muito longe. Se ele continuar ali do jeito que ele está, eu vou entrar vendido. Ele já mudou totalmente. Ele precisa terminar aqui, mais ou menos, ó, nessa região, ou aí onde ele está, ó, que aí sim eu entro vendido aqui. Poxa, Cadu, mas você vai entrar vendido aí nessa região? Sim. Só preciso que ele suba um pouco mais, sobe um pouco mais. Vou entrar aqui, ó. Entrei pegando aqui essa região. Ele me jogou aqui embaixo, mas não tem problema. Se você perceber aqui, ó, o pavio dele já veio tocar abaixo. Quer ver? Ó, o pavio dele já veio tocar aqui, ó, abaixo da minha entrada. Ah, e por que que a minha entrada fez isso? A corretora roubou? Não. É volatilidade, dá uma olhada nisso, enquanto eu estou mostrando para vocês o que aconteceu. Muitos vão falar assim, Cadu, mas aqui é uma região de compra, porque olha a tendência de alta. Então, muitos interpretam o gráfico da forma errada. Muitos aprenderam de forma errada. Muitos até hoje entregam seu dinheiro para a corretora, entregam dinheiro para pessoas aí que dizem que ensinam de forma errada. É que nem a história do poço e da corda. Você conhece a história do poço e da corda, dos dois compadres? Olha aqui o movimento. Estou vendo o movimento acontecendo. Ninguém está me falando. Eu estou vendo o movimento acontecendo. Quando ele chega aqui, ó, ele perde o momento ali da força. É igual a história do poço dos dois compadres. Tem um poço. Deixa eu fazer um desenho bonito aqui, ó. Tem um poço aqui, então tem dois compadres. Aí tem um poço. O compadre chegou próximo ao poço e caiu no poço. E ficou lá no fundo do poço. Aí ele chegou e começou a gritar, né? Socorro, socorro, socorro. E aí chegou um compadre dele. O compadre dele chegou e ele falou assim para ele. Gritou lá do fundo, o que está acontecendo aí, né? O que está aqui fora falou, o que está acontecendo aí? Aí o compadre falou assim, compadre, me ajuda aí. Tem uma corda aí do seu lado. Joga a corda para mim para eu sair do poço. Eu caí. Aí o compadre falou, pode deixar que eu jogo a corda para você. Aí ele pegou, foi lá e jogou a corda pro compadre. Lá no fundo do poço. Pegou a corda e jogou. Jogou a corda para ele. Conclusão. Ele tem, o compadre aqui de cima, ele tem conhecimento que a corda pode ajudar? Tem. Mas não tem sabedoria de como usar a corda. Porque o que ele tinha que fazer? Ele tinha que jogar a corda e segurar o quê? Segurar uma ponta da corda, né? Para ajudar a fazer o quê? O compadre sai de dentro do fundo do poço. Mas não, ele jogou toda a corda para ele. O que adianta ter conhecimento e não ter sabedoria? Então, o que acontece é exatamente isso. Por aí, você aprendeu a um certo conhecimento que é limitante, porque não te ensina análise gráfica. E quando você tem conhecimento com sabedoria, você sabe exatamente aonde está o 100% do movimento gráfico, onde continua a movimentação em canais de 50%, aonde o preço pode fazer uma correção, como onde o preço pode fazer a continuidade do movimento. E isso você só aprende, ó, entendendo análise gráfica. Entendendo a análise gráfica, entendendo a movimentação dos preços, entendendo o que o preço pode fazer naquela região. Você consegue compreender isso quando eu trago uma história para você entender? Sabe por que eu falo isso? Porque muitos chegam até mim e falam assim, Cadu, mas eu sei
eu sei operar, eu sei binárias, mas tem alguma coisa que na hora me faz perder. Na verdade, não é que tem uma coisa que te faz na hora que te faz perder. A verdade é que você não sabe mesmo. A verdade é essa, que você não sabe. Você acha que sabe. Entendeu? Você foi levado ao erro de achar que sabe. Mas na verdade você não sabe. Porque enquanto você não aprender análise gráfica, enquanto você não entender o que é um movimento, o que é uma estrutura, o que o gráfico pode fazer, ou como ele pode se moldar, como ele pode se moldar no trade, para você entender toda essa movimentação, você nunca vai conseguir compreender o que é o gráfico. Por exemplo, ó, cheguei aqui, estou olhando a movimentação, estou olhando as ondas que ele pode fazer. Pode fazer uma correção aqui? Pode. Vou entrar. Ele pode romper também? Pode romper. Mas eu estou no risco retorno. Por que no risco retorno? Eu acabei de fazer uma entrada, estou positivo. Ele pode fazer uma correção ali? Pode. Porque ele está fazendo um movimento clássico aqui. Este movimento pode culminar num rompimento daquela região ou pode culminar na correção daquela região. Poxa, Cadu, e como é que você sabe disso? Ué, porque é o movimento do gráfico. Quando a gente aprende análise gráfica, a gente aprende a analisar a movimentação do gráfico. E por que você entrou na correção ali? Porque o volume me mostrou que tem menos vendedores, aliás, menos compradores naquela região. Então, quando o volume me mostra que tem poucos compradores naquela região e o segundo movimento que eu vejo é um movimento de correção naquela região, eu posso fazer o que então? Entrar vendido. Entrar vendido. Então eu consigo compreender a movimentação do gráfico. E eu faço minha entrada tranquilamente. Fazendo o quê? Entendendo a movimentação do gráfico, entendendo o que o gráfico quer fazer, entendendo os movimentos do gráfico. Por uma observação e por um método de estudo, de ensino. Sabe o que acontece? Todo trader, principalmente se ele é iniciante, ele tem alguns pensamentos negativos ou limitantes. São crenças limitantes. Eu até anotei aqui, ó. Deixa eu ver aqui, está aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Então, tem trader que é assim, ó. Eu anotei aqui para não esquecer que eu estava fazendo essa anotação. Então, tem alguns traders que têm pensamentos negativos. Como assim pensamentos negativos? Alguns acham, por exemplo, que outros sabem mais que eles. Aí o que acontece? Ele acaba entrando em salas de sinais. Você que entra em sala de sinal, você que começou a aprender o mercado por sala de sinal, você já começou totalmente errado. Totalmente errado. E eu não falo isso aqui porque eu conheço, não. Eu nunca entrei em sala de sinal. Eu falo isso porque eu vejo os testemunhos, quer ver? Olha um aluno aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Para você, não estou aqui expondo ninguém, eu só estou trazendo aqui, ó, o testemunho de pessoas, ó. Paguei R$400 numa sala de sinais, achando que estava fazendo a coisa certa. Ele estava achando que ele estava fazendo a coisa certa, mas não era. Por quê? Porque tem pensamentos limitantes, porque a pessoa sempre acha que o outro sabe mais que ele. Ó, por ser leigo e eles mandam o sinal para mim e eu entrar em 4 acertos, as 3 primeiras e fazer o gale. Eles mandam e se der loss, perco tudo que ganhei antes. Ou seja, por saber que joguei R$400 na lata do lixo, em 3 dias acompanhando o seu canal, aprendi muita coisa. Assim como eu tive dinheiro, assim que eu tiver dinheiro, vou entrar na mentoria do professor. Deus abençoe sempre. Amém. Amém. O que eu quero trazer para vocês com isso? Pare de pensar que os outros sabem mais que você. É claro que se você não estudar, se você não praticar, se você não procurar ter conhecimento, os outros vão saber mais que você mesmo. Vão saber mais que você. Mas as salas de sinais não é o primeiro caminho.
Então, pensamentos negativos. Sala de sinal não é o primeiro caminho a seguir. Outro pensamento que é negativo na cabeça dos traders, que a alavancagem está ligado a ganhar dinheiro em opções binárias. A alavancagem de capital não está ligado a ganhar dinheiro em opções binárias. A alavancagem é algo que, da mesma forma como você ganha, você perde. Você ganha, você perde. Olha aqui o exemplo do nosso amigo. Ó. Quando ele falou aqui, ó, que ele fazia aqui, ó, fazer o gale. Isso aqui é uma estratégia de alavancagem. Gente, se você não tem conhecimento, você está começando, você não tem assertividade, você não tem consistência, como é que você acha que alavancando dinheiro em opções binárias é o segredo para você ganhar muito? Não. Então, são pensamentos negativos. São pensamentos negativos. Outro pensamento negativo é que você acha que já sabe tudo. Porque você está um ano no mercado, porque você já quebrou não sei quantas bancas, você já sabe. Não. O que você tem que ter de pensamento? Conhecimento. Aprender como operar opções binárias. Tem muita gente que tem um pensamento negativo achando que não tem como aprender, que não tem como ter conhecimento, que não tem como operar da forma correta de opções binárias, que opções binárias não se opera, opções binárias só se acha que é uma subida e uma descida, e aí você trabalha no achismo. Todos esses são pensamentos limitantes dos traders. Eles acham que não devem buscar conhecimento, eles acham que a alavancagem é o segredo de se ganhar dinheiro em opções binárias, e eles acham que os outros sabem mais que eles, e eles buscam sinais, buscam robôs, buscam pagar para outra pessoa operar para ele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando na verdade o segredo de tudo está em que? Em você buscar conhecimento, em você buscar aprender como operar opções binárias. É isso que você tem que fazer. E parar de pensamentos negativos. Parar de pensamentos negativos. Olha, por exemplo, aqui, ó, esse amigo aqui, ó. Mestre, estou na sua mentoria e vou falar, esse preço de 397 é uma bagatela. O conteúdo entregue na mentoria vale mais de 5 mil. Muito obrigado, Cadu, de verdade. Inclusive esse preço vai subir logo logo. Vocês entenderam o que é isso? Quando a pessoa se depara com conhecimento e ele vê que é possível aprender e é possível operar da forma correta, as coisas mudam. As coisas mudam. Os pensamentos limitantes, os pensamentos negativos saem da sua mente. Porque você não limita mais a sua crença em achar que outro sabe mais que você, ou que você depende de alguém passar um sinal para você aprender, ou que você acha que você já sabe tudo e você não precisa aprender mais nada. Então, por exemplo, ó, como aqui, ó, eu fiz essa entrada em euro USD e fiz essa entrada em euro JPY. Eu usei exatamente o mesmo padrão gráfico. Eu usei exatamente a mesma teoria, o mesmo pensamento dentro de um contexto. Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas eu faço isso também, mas quando eu entro rompe. Mas a pessoa, ela acha que ela sabe entender o que acontece com uma tendência. Ela acha que ela entende o que acontece no suporte e resistência, quando na verdade ela não sabe, ela não tem conhecimento. Ela está naquela história do poço. Ela tem um certo conhecimento que ela acha que ela tem conhecimento suficiente, mas quando na verdade o que te leva realmente aos resultados é a sabedoria construída em cima do conhecimento adquirido. É isso que vai fazer a diferença no seu operacional. Se a gente for ouvir todo mundo aqui, ó, eu nem vou trazer mais aqui testemunhos hoje para não alongar muito o vídeo. Então entenda, compreenda. Se você está numa região do gráfico, você olha o gráfico, você vê esse movimento aqui, você fala assim, se ele veio desse fundo, ele vai chegar nessa resistência, ele vai segurar. Aí tem muita gente que entra na correção e o preço faz assim, né? Boom! Explode para cima. Aí a pessoa fala assim para mim, Cadu, qual vela que eu tenho que esperar aqui para fazer essa correção?
E eu sempre falo pro pessoal, gente, isso não está ligado à vela. Isso está ligado na movimentação do passado do gráfico. Se você observar o que o gráfico está fazendo, se você observar as movimentações do gráfico, se você entender e compreender, a vela e o volume ali naquela região vão ser apenas um detalhe para a entrada. Tanto é que quando eu fiz a minha entrada aqui, o que eu falei para vocês? O volume me dava a intenção de entrada. Por quê? O contexto já estava armado. O que ia acontecer já estava armado. Ou seja, o gráfico já estava moldando o que ele ia fazer. Eu não tenho que inventar roda no trade, eu não tenho que inventar roda no gráfico. O gráfico já faz tudo por mim. Eu só preciso interpretar e fazer o que ele está fazendo. Simples. Simples assim. Eu tenho que pegar complexidade e fazer da forma lógica, da forma simples. E é isso que o pessoal lá no treinamento que faz comigo sabe disso. Se você quiser fazer parte dele, o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Tem alguma dúvida? Manda lá no meu @CaduRinaldi, lá no meu Instagram. Quer ganhar um e-book sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que saber? Esses dias mesmo eu recebi um comentário, uma pessoa falando assim que só esses 16 padrões de candle, de correção ou reversão da tendência, já abriu os olhos dela totalmente na hora de fazer as suas operações. Então é isso que acontece, gente. Tem que buscar conhecimento. Então vai lá, entra no canal do Telegram, baixa o e-book que está lá com os 16 padrões, dá uma lida, leia, releia. Aquilo lá vai te ajudar muito, muito, muito na hora das suas negociações, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário, tá? Te vejo num próximo vídeo. Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Tem alguma dúvida? Tem alguma experiência em relação ao que eu disse hoje aqui? Deixa aí nos comentários, tá? Porque o nosso erro pode ajudar outras pessoas. Você tem que entender uma coisa, que no mundo do trader não existe uma concorrência. Não existe uma concorrência. Porque quando eu vejo um ponto A de entrada, pode ser que o B não veja. E não existe uma concorrência. A gente pode se ajudar. E o canal serve para isso, para ajudar pessoas a gente chegar no mesmo objetivo. Qual que é no mesmo objetivo? Chegar aqui nesse ponto C. Chegar nesse ponto C aqui é positivo. Ou seja, terminar o dia positivo. Eu fiz algumas entradas agora aqui, algumas pessoas já fizeram entradas de manhã, logo pela manhã eu também já fiz meus trades, então não tem uma concorrência, principalmente opções binárias. A gente não está operando um contra o outro, a gente está operando em si contra uma corretora, tá? Então, quanto mais a gente se ajudar a entender A, B e C, como chegar no ponto C, mais a gente chega lá. Então, esquece pensamentos negativos para chegar no ponto C, esquece os pensamentos limitantes para chegar no ponto C, essas crenças que não te levam a nada, para que você possa chegar no seu dia de trade e ser vitorioso, que você consiga alcançar aquele resultado que você almeja, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade, fui!